Fala, galera. Bom, a principal reserva de energia do nosso organismo é a gordura. E o nosso organismo armazena a gordura nos adipócitos, as células do tecido adiposo. E essa gordura é armazenada na forma de triacilglicerol, que é uma molécula que tem 3 ácidos graxos e um glicerol. Os ácidos graxos, como esse aqui, por exemplo, são os lipídios, e o glicerol é um álcool, certo? Então, aqui nas nossas células de gordura, a gente tem várias moléculas de triacilglicerol, e quando o indivíduo ganha gordura, a célula de gordura adipócita hipertrofia, as reservas de triacilglicerol aumentam, né? Isso significa isso. Quando o indivíduo emagrece, ele perde peso, significa que ele diminuiu as reservas de triacilglicerol. Bom, para o nosso organismo usar a gordura como fonte de energia, isso vai acontecer em que situação? Primeiro, quando a gente, logo após uma refeição, por exemplo, que a gente consumiu carboidrato, o organismo dá preferência ao uso do carboidrato, da glicose, como fonte de energia. Então, quando o nível de insulina está aumentado, o nosso corpo dá preferência para usar o carboidrato, a glicose, como fonte de energia. A insulina estimula a oxidação da glicose. Quando os níveis de insulina estão reduzidos, ou seja, algum tempo depois das refeições, algumas horas depois da refeição, o nosso organismo dá preferência ao uso da gordura como fonte de energia, certo? Então, quando o nível de insulina está reduzido, a gente tem outros hormônios antagônicos à insulina, por exemplo, o glucagon. E qual que é a função do glucagon? Então, quando a insulina está reduzida, os níveis de glicose estão baixando, e o glucagon ele tem a função de manter a nossa glicemia, porque o glucagon ele vai atuar onde? No fígado, e ele vai fazer um processo conhecido como glicogenólise, que é a quebra do glicogênio hepático e a mobilização dessa glicose para a corrente sanguínea, para ser utilizado para tecidos que dependem de glicose. Quais tecidos que dependem de glicose? Principalmente o cérebro. Então o cérebro precisa continuar usando glicose no período após refeições. Logo depois da refeição, o cérebro usa a glicose que vem da alimentação. Nesse período após as refeições, o nosso cérebro vai usar, por exemplo, o glicogênio que está no fígado. Enquanto o glicogênio muscular, só o músculo utiliza como fonte de energia, ou seja, você só usa glicogênio muscular se você estiver fazendo contração muscular. E os outros tecidos? Os outros tecidos do organismo, coração, fígado e rins, eles são mais flexíveis em relação ao uso de energia. O músculo também. Ou seja, nesse período que você não está consumindo nada, esses tecidos eles dão preferência ao uso da gordura como fonte de energia. Isso vai acontecer então quando a insulina está reduzida e o glucagon está aumentado. O glucagon é um hormônio que lá no tecido adiposo ele vai estimular a lipólise. O que é a lipólise? A lipólise é a quebra da gordura, a quebra dessa molécula de triacilglicerol aqui. Quando ele é quebrado, esse triacilglicerol ele vai liberar 3 ácidos graxos e um glicerol. O glicerol vai sair aqui do tecido adiposo e ele vai lá para o fígado, onde ele pode virar glicose, certo? E os ácidos graxos eles são direcionados para os tecidos, né? Por exemplo, aqui eu coloquei o músculo, a fibra muscular, e esses ácidos graxos vão ser utilizados para a produção de energia, a produção de ATP nos tecidos, seja a fibra muscular, seja o fígado, seja o rim, seja o coração. Então, nesse período que a gente não está consumindo nada, algumas horas após as refeições, os nossos tecidos se adaptam ao uso dos ácidos graxos como fonte energética. Então, isso acontece como? Bom, então no primeiro momento a gente tem a lipólise através da ação desses hormônios, glucagon e adrenalina. Eles estimulam essa enzima aqui, a lipase hormônio sensível, e ela faz o processo de quebra da gordura. Então esses ácidos graxos saem aqui, mas esses ácidos graxos que saem do adipócito, eles podem voltar. Na verdade, a maior parte acaba voltando para o adipócito, ou seja, eles são resterificados e formam triacilglicerol novamente. Mas muitos ácidos graxos vão para os tecidos para serem utilizados para a produção de energia. E aonde que esses ácidos graxos vão? Eles vão até as mitocôndrias das células, né?
Então aqui na mitocôndria, então aqui eu amplifiquei a mitocôndria, o ácido graxo vai sofrer um processo conhecido como beta-oxidação. Então o ácido graxo, essa molécula, tem uma grande cadeia de carbonos aqui, então cada vértice aqui da molécula tem um carbono, e essa molécula aqui vai ser quebrada em pedaços menores. Esses pedaços menores é o acetil-CoA. Então, esse processo aqui da quebra do ácido graxo em estruturas menores, de 2 carbonos. Então, você tem uma molécula de ácido graxo aqui de 16 carbonos, e ela é quebrada em 8 moléculas menores, de acetil-coenzima A. Esse acetil-coenzima A aqui, ela pode vir do metabolismo de carboidrato também, né? Mas nesse caso, ele está vindo aqui do ácido graxo, da gordura. E aí, a gente tem isso acontecendo dentro da mitocôndria, né? Esse processo aqui da quebra do ácido graxo é a beta-oxidação, e esse acetil-CoA aqui, oriundo do ácido graxo, ele vai entrar no conhecido ciclo de Krebs, né? Então, o ciclo de Krebs tem início quando uma molécula de acetil-CoA se combina com uma molécula de oxalocetato. Esse oxalocetato aqui, ele pode vir do metabolismo de carboidrato ou pode vir também de aminoácidos. Aminoácidos podem gerar oxalocetato. Então, para o acetil-CoA, que vem lá da molécula de gordura, produzir energia, ele precisa combinar com o oxalocetato. Então, eles se combinam e formam o citrato, e aí a gente tem um conjunto de reações químicas que está ocorrendo aqui dentro da mitocôndria, que vai dar origem à produção de energia, de ATP. Então, durante esse processo aqui, do ciclo de Krebs, a gente vai ter a produção de moléculas aqui, dessas moléculas NAD e FAD, e essas moléculas aqui, elas carregam os elétrons das reações químicas aqui do ciclo de Krebs. E esses elétrons dessas moléculas, eles são levados até o oxigênio. Então o oxigênio ele vai participar aqui do processo de produção de energia, e o oxigênio que vai receber esses elétrons que vêm dessas moléculas que são produzidas no ciclo de Krebs, certo? E aí, quando o oxigênio receber esses elétrons, a gente vai ter uma grande produção de energia aqui dentro da mitocôndria. Então, esse processo é o processo da oxidação de gordura para a produção de energia pela célula, beleza?